mais uma vez, Senhor, procurando aprender da Tua palavra, Pai, aprender a conhecer a Ti e aprofundar em conhecer a Ti. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e o Senhor sempre quer o melhor para nós. E, Senhor, fique com nós nesse tempo, Pai. Coloque aqui o Teu Espírito, Pai, que possa ministrar essa noite o meu coração, tudo que eu venha falar, que não venha de mim, Pai, mas que venha direto para o trono do Senhor. E que essa igreja possa crescer em entendimento, Pai, em quem Tu és. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, Gênesis 35, a gente vai iniciar agora. E como a pastora, né, deu uma breve aula, né? Essa última aula dela foi bem explicativa. E ela trouxe a luz para a gente não ficar lendo a Bíblia aqui, porque a leitura, nós que somos cristãos sabemos que temos que fazer diariamente, né? Na nossa casa. Então aqui nós vamos trazer um entendimento nesse correr do capítulo 35 e o capítulo 36. Amém? E o capítulo 35 começa assim: Deus manda Jacó voltar a Betel e levantar a voltar. Então, como a pastora já tinha falado, né, que em Betel o Senhor cumpriu, abençoou Jacó em tudo aquilo que ele tinha proposto a Deus, lá no capítulo 32 ou 31, quando ele sai da casa do pai, fugindo do irmão, com medo do irmão, porque ele roubou as bênçãos do irmão. Então, ele saiu, foi para Padre Laranja, construiu sua família, né? Ele teve ali mulheres, filhos, e o Senhor abençoou ele, e ele volta agora para a casa do pai. Então o Senhor fala com ele para ele voltar a Betel e levantar o altar. E esse altar é o altar de confirmação de todas as bênçãos que Jacó havia recebido. Então Jacó ele volta para Betel e lá ele habita durante um tempo. E quando ele chega perto de Betel, o Senhor, né, aparece para ele e fala para ele voltar. Então ele vai levantar esse altar. Então ele pega entre os seus todas as imagens, as culturas que ele tem de deuses estrangeiros e todos os amuletos que eles tinham, como brinco em orelhas e tudo aquilo que era impuro. Jacó recolhe tudo deles, eles entregam tudo a Jacó, e Jacó ele enterra isso aos pés do carvalho. E aí eles se purificam, né? Trocam suas vestes e eles sobem a Betel para levantar esse altar, para edificar o altar. E ele, Jacó, né, ele levanta esse altar, e eu creio né, que ele passou um tempo ali, edificou um altar e ali ele permaneceu por um tempo com o seu povo, meio que adorando o Senhor, né? E aí Jacó sai de Siquém, né, que ao redor de Betel, né, ficava Siquém. Então Jacó sai dali e ele vai para Luz, que é a terra de Canaã. Ele também ficou um altar lá em Betel. Ele chega nesse lugar que se chama Luz, que já é terra de Canaã. E aí terra de Canaã já é chegando próximo da casa de seu pai, no caso da casa de Isaac, tá? Aí ele levanta esse altar e ali ele habita por um tempo. E aí depois, né, eu creio que
não posso falar, né, o tempo que ele ficou ali, mas sei que ele ficou ali, ele habitou ali por algum tempo. E aí, logo após esse episódio, né, dele levantar esse altar em Betel, a ama no caso era Débora, o nome da mulher, é a morte de Débora. Débora era ama de Raquel. A ama, para quem não sabe, gente, era como se fosse uma babá, uma pessoa que cuidava, né? Tinha todo o prazer em cuidar e ajudar. Essa, no caso, a Raquel, desde pequena, então Débora serviu ela cuidou durante todo o período da sua criação, desde criança e sua juventude. Então ela servia a Raquel. E essa Débora morreu e ela foi enterrada debaixo de um carvalho, cujo nome chamou de Alombacute, que significa carvalho das lágrimas. E aí Deus aparece a Jacó, abençoa Jacó, né? Jacó edifica ali, né, aquele altar, e Jacó edifica um altar de libação. Ele ajeita uma coluna e faz um altar, e lá ele derrama azeite sobre a coluna de Betel. Ele derrama o azeite nesse lugar, trazendo como libação. Essa libação, o pastor já pregou sobre, né? Que era uma oferta de libação e oblação. Era uma oferta completa, era uma oferta de cereais, de tudo que era colhido, e libação era a parte líquida da oferta. E essa oferta de libação é uma oferta líquida. Então ele derrama sobre a pedra azeite. E ao sair de Betel, né, Raquel dá à luz a Benjamim. E no caso, o nome de Benjamim foi Jacó, que veio depois da morte de Raquel. Porque Raquel, ao dar à luz, ela acaba dando nome, e ela dá o nome da criança de Benoni, que significa filho da minha aflição. Ou seja, ela estava passando por um momento aflito e era a ânsia da morte. E Jacó, ele dá o nome a essa criança de Benjamim, que significa prosperidade. E Raquel morre, e Raquel é sepultada ao caminho de Efrata, que é Belém. Efrata significa Belém hoje em dia. E Raquel, ela morreu, e Jacó colocou ali uma pedra, né, chamada Estela, sobre o túmulo de Raquel, e até nos dias de hoje, esse sepultamento ainda existe, essa pedra onde Raquel foi enterrada. Eu achei interessante trazer isso, porque a nossa Bíblia, escrita há tantos anos atrás, e ainda hoje a gente acha indícios de que tudo que está na palavra é verdadeiramente a pura verdade, né? A palavra do Senhor. Não tem como manipular a palavra do Senhor. Agora eu fico com uma questão do que acontece. Essa fala aqui, não sei se faz sábios, alguma coisa, porque algumas coisas está escritas assim. Tem algumas coisas na palavra que ainda está escritas isso até o dia de hoje. O hoje pode ser o momento da escrita da palavra. Pode ser que hoje algumas coisas tenham mudado, porque é uma nação que sofreu com muitas destruições, guerras, foi sitiada, foi destruída. Então é comum que muitas coisas não estejam mais no lugar que estavam. Tanto que tem Davi mesmo, achar coisas do rei Davi é muito difícil, entendeu? Lá mesmo. Então,
lugares. Então, talvez essa pedra não esteja lá até os dias de hoje, mas até o momento que foi escrito estava. Só uma observação. Agora, por exemplo, da aula passada, tem um detalhe muito interessante. Quando Jacó está falando sobre, em Gênesis 49, ele está distribuindo as terras, distribuindo a bênção sobre os filhos dele, né? E se eu não me engano é para Zebulon, que ele fala assim, Zebulon, terras de portos. É muito interessante, porque vocês pararam para pensar que ele está no deserto? Como assim, terras de portos? Aí você vai ver a região hoje, é realmente um lugar do mar artificial, onde navios entram para carga de escada. Então é uma terra de portos. Olha que doideira. Ao mesmo tempo que tem coisas que já mudaram, que já não estão mais, tem coisas que testificam. Ele entregou essa bênção ao filho antes mesmo disso acontecer. E hoje é uma terra de portos. É uma terra de movimento comercial ali de navios. Tá bom? Só para... Então, após Raquel ser sepultada, né? Logo após o Senhor aparece a Jacó e abençoa Jacó e profetiza sobre a vida de Jacó, né? E daria a ele, né? As terras de seu pai e seu avô, e essas terras seriam dele, e Jacó se multiplicaria, e dele sairiam nações e reis, e a sua posteridade seria abençoada. E Deus ainda fala com Jacó que o nome dele é Jacó, porém a partir de agora o Senhor chamaria de Israel. E esse chamar de Israel, ele até hoje, né, até os dias de hoje, é conhecido como Israel. Então, após o Senhor se retirar, né, Israel estendeu suas tendas e ficou em Midgal-Eder, que significa torre de vigia, ou seja, torre de vigia dos segundos. Ali ele armou suas tendas e permaneceu. Acontece que nesse tempo seu filho mais velho, Rúben,